Agora eu vou resolver Weather Observation Station 5, tá? Então, nesse problema, temos a tabela Station, colunas ID, City, State, lat underscore N, long underscore W. Então, ele pede para fazer uma consulta das duas cidades nessa tabela Station, que tem o mais curto e o mais longo, né, o nome da cidade, e também o comprimento, né, o número de caracteres do nome da cidade. Se tiver mais de um, que é o menor, né, e o maior, nesse caso aqui, por exemplo, se tiver uma palavra, tá aqui, DEF como nome da cidade, e ABC como outro nome, eles têm o mesmo número de caracteres. Então, qual eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que for primeiro alfabeticamente. Nesse caso, seria o ABC, porque o A vem antes de D, no primeiro caractere. Tá? Então, seria o ABC aqui. Então, como o ABC tem 3 caracteres, você note que a saída aqui é ABC 3 PQRS4. Então, a gente pode fazer duas consultas separadas. Tem aqui essa nota. Você pode escrever duas consultas separadas. Não precisa ser só uma. Então, como fazer para o primeiro, o mais curto aqui? Então, vamos começar sempre visualizando aqui. Select, estrela, from, nome da tabela que é station, para ver como é que a tabela é. Então, tá aqui, a tabela é esse, tem a ID, nome da cidade, abreviação do estado, lat N, long W, certo? Então, vamos lá. A gente tem que pegar o que tiver o nome da cidade mais curto. Bem, a gente pode fazer o seguinte. Pega aqui, como é que eu posso ordenar, né, pelo comprimento da cidade, do número de caracteres da cidade. Eu posso usar um order by aqui. Order by. City, nesse caso. Mas aqui, se fosse só city, seria alfabeticamente, que eu não quero. Eu quero ordenar pelo número de caracteres no city. Então, eu vou colocar length, função, parênteses, e colocar o city dentro. Isso vai sempre contar o número de caracteres para cada nome de cidade. Então, se eu colocar order by assim, ele é por padrão ASC, que é ascendente, né? Então, seria o menor número de caracteres no topo, né? A primeira linha. E lá a última linha seria o maior. Então, como eu quero só o primeiro, eu posso limitar essa consulta com o limit 1. Só para pegar a primeira linha, tá? Mas aí vai ter aquele problema, se você tiver, por exemplo, a cidade DF, ABC e tal, tiver 2, se ele tiver o mesmo, né, comprimento, eu tenho que pegar o ABC em vez de DF. Nesse caso aqui, provavelmente apareceria o DF primeiro e eu ia pegar com o limit 1 o primeiro que seria DF, mas estava errado. Estaria errado. Vai poder consertar o tempo também se o length, além do length, eu tenho que ordenar por ascendente alfabético, né? Então aqui, como o order by secundário, né? Eu coloco uma vírgula e digo city. Dessa maneira, se tiver o mesmo length, que é o número de caracteres 3, nesse caso, exemplo DF ABC, ele vai checar, tá certo, agora vamos checar se vamos ordenar ascendente pelo próprio nome da cidade. Então, ABC apareceria primeiro, seguido de DEF. Então, pegaria com o limite 1 o ABC, que está correto. Agora, a resposta aqui, se você olhar, ela quer o nome da cidade, seguido com outra coluna. Então, a primeira coluna é o nome da cidade, a segunda coluna é o número de caracteres. Então, aqui em vez de estrela, eu coloco city, que é o nome, vírgula, o segundo vai ser o número de caracteres, vou chamar de novo length of city. Então, length de city aqui. Agora vamos dar o run code para ver. Tá bom? Então, aqui está amo e o número de caracteres é 3. Então, parece estar correto, né? Mas ainda deu wrong answer porque a gente só fez metade do problema. A outra parte do problema é o contrário, né? O oposto, que é o mais longo. Como é que faço isso? Você pega, copia o mesmo padrão, você vai mudar umas coisas aqui. Então, vamos lá. Select, a gente quer city, vírgula, length
de city, from station, vamos order by, mas agora a gente quer order by, mas se lembra que quando você order by length city, tem no final, a última linha seria o mais longo, né? Então a gente vai dar order by length city, mas eu quero dizer, eu quero inverter. Eu quero que a primeira linha seja o mais longo. Então eu vou colocar DESC, descendente. Então a primeira linha seria o mais longo. Como pode ter aquele mesmo caso de ter o mesmo número de caracteres, eu tenho que selecionar o que aparece primeiro alfabeticamente, eu ainda também tenho que dizer city ASC. E o ASC nem precisa dizer que é implícito aqui, mas eu coloquei explícito, tá? E vamos limitar um só para pegar a primeira linha, que seria o mais longo. Se não tivesse limit 1, apareceria um monte de linha, todas, né? Só quero a primeira. Vamos lá, run code. Então tá aqui a resposta, o mais longo, Marino St. Croix, 21, né, parece. Então, eu vou clicar Submit. Então é isso, Weather Observation Station 5.